Olá, meus alunos! Como estão vocês? Tudo bem? Eu estou aqui novamente para nós conversarmos mais um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial. Mais especificamente, eu vou falar hoje para vocês um pouquinho sobre os países que se envolveram diretamente na Primeira Guerra Mundial. Como vocês podem observar aqui na minha esquerda, eu coloquei para vocês um título: Mundo pós-Primeira Guerra. E eu destaquei ali também os principais países que se envolveram na Primeira Guerra e como que eles ficaram depois da Primeira Guerra. Então a nossa aulinha de hoje, a nossa conversa de hoje, eu vou falar para vocês e vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a situação principalmente dos países que estavam envolvidos nas alianças, os países da Tríplice Entente e os países da Tríplice Aliança. Estados Unidos, que entrou na guerra lá no finalzinho, né, porque estava faturando muito durante a guerra, então ele não fez questão de entrar. Estados Unidos, que não teve seu território atingido ou destruído pela guerra, que ganhou muito com a Primeira Guerra Mundial, porque ele vendeu muito armamento para os países envolvidos no decorrer da guerra. A Alemanha, a Itália, a França e a Inglaterra. Vocês sabem que nós tivemos muito mais países envolvidos nessa Primeira Guerra Mundial, mas diretamente esses 5 países aqui que eu destaquei são os que mais consequências tiveram. Então vamos lá. Estados Unidos. Eu posso afirmar para vocês o seguinte, que os Estados Unidos faturou muito com a Primeira Guerra Mundial, porque ele forneceu muito material bélico, muita arma para os países envolvidos na Primeira Guerra Mundial. E quando terminou a Primeira Guerra, os Estados Unidos vai ser o país que tem material de construção para ajudar na reconstrução desses países que foram destruídos. Então ele vai vender muito depois da Primeira Guerra Mundial. Então eu posso dizer assim, que ele foi um grande vencedor da Primeira Guerra Mundial, mesmo tendo entrado bem no finalzinho só para concluir a guerra. Alemanha. A Alemanha, vocês sabem que ela foi considerada a grande culpada pela Primeira Guerra Mundial. Inclusive, os alemães tiveram que aceitar um tratado que foi feito pelos países vencedores, o famoso Tratado de Versalhes, aonde eles reduziram a Alemanha a uma cidadezinha só no interior, a cidadezinha de Weimar. E é a partir dali que a Alemanha vai iniciar o seu processo de reconstrução. Mas por esse Tratado de Versalhes, a Alemanha foi proibida de ter qualquer tipo de indústria bélica, então a Alemanha não podia fabricar armas. Ela perdeu todas as terras que ela tinha conquistado durante o imperialismo do século XIX. Ela também teve seu exército reduzido a quase nada, a sua marinha reduzida e ainda teve que pagar uma grande indenização aos países vencedores. Então eu diria para vocês que de todos eles, a pior situação no final da Primeira Guerra era da Alemanha. Itália. A Itália entrou na guerra do lado da Alemanha, mas na metade da guerra, ali em 1915, a Itália trocou de lado, porque a França e a Inglaterra prometeram muitas coisas para os italianos. Prometeram muitas terras, prometeram muito dinheiro e os italianos trocaram de lado. Só que o que aconteceu? Quando terminou a guerra, nada daquilo que foi prometido foi dado aos italianos. Então, após a Primeira Guerra Mundial, a Itália transformou-se num país de muitas revoltas e muitas greves. Então, nós vamos ter muitos problemas na Itália depois da Primeira Guerra Mundial. A França e a Inglaterra. A França e a Inglaterra foram duas nações que saíram como vencedoras da guerra. Como elas saíram como vencedoras, elas não precisaram pagar indenização para ninguém. Elas não precisaram gastar com ninguém. Então, elas voltam a produzir e voltam a ganhar nesse pós-Primeira Guerra Mundial.
Agora, na sequência, no comecinho da década de 1920, nós vamos ter muitos problemas, principalmente nos países europeus, mais especificamente na Itália e na Alemanha. Esses dois países nós vamos ter bastante problemas, mas esses problemas são todos gerados em decorrência da Primeira Guerra Mundial. Nós vamos trabalhar na nossa próxima videoaula, tá? Onde eu vou falar especificamente para vocês sobre o surgimento do fascismo na Itália e o surgimento do nazismo na Alemanha. E nós também vamos falar na próxima videoaula sobre os Estados Unidos, a grande nação do comecinho da década de 1920. Espero que vocês aproveitem esse trabalho que eu estou fazendo com vocês. Anotem aquilo que vocês considerarem importante lá no caderno de vocês sobre esses países que eu citei hoje, tá? Façam isso. Depois, como de costume, façam uma foto do que vocês anotaram e postem lá no Classroom até na próxima terça-feira, ok? Um abraço para vocês, meus nono querido. Estou morrendo de saudade de vocês, saudades das nossas aulas, saudades dos nossos trabalhos. Mas, como isso ainda não é possível, nós vamos nos falando por aqui. Um abraço enorme, tudo de bom para vocês e até o próximo.